Vou mostrar nesse vídeo para vocês quais são os mecanismos de ação dos principais antidepressivos que nós temos aí na prática clínica. Eu sou o professor João Victor Laureano e vem comigo que eu vou desmistificar como cada um desses fármacos vai estar atuando e inclusive vou mostrar para vocês as novas perspectivas de tratamentos que nós temos aí para a depressão também, mostrando como que funciona esse mecanismo de ação. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Por que que os antidepressivos, principalmente esses monoaminérgicos, eles demoram muito tempo para fazer o efeito e também por que que eu tenho muitos pacientes resistentes, já que a gente sabe que 1 a cada 3 pacientes não vão responder, né, ao tratamento que nós temos disponível. Pensando nisso, surgiram outras opções farmacológicas que a gente tem visto aí no mercado ultimamente. O que a gente pode ver? O paradigma atual de tratamento para depressão é você agir aqui no sistema monoaminérgico. Por isso que você tem lá os fármacos, os inibidores da monoaminoxidase. A gente sabe que monoaminoxidase é uma enzima que tem a função de fazer o quê? Degradar esse neurotransmissor. Se você inibe a enzima, você deixa ele mais tempo disponível aqui na fenda sináptica. Você tem os fármacos que fazem inibição da recaptação, aí tem os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, os inibidores de recaptação de dopamina e noradrenalina, e aí tem todos esses fármacos vão agir aonde? Aqui, ó, na recaptação. Esse transportador, ele faz o quê? Pega o neurotransmissor, retira da fenda sináptica e leva de novo para o neurônio pré-sináptico. Então, quando você bloqueia essa recaptação, você mantém mais tempo disponível esse neurotransmissor aqui na fenda sináptica para poder estar ligando a este receptor e com isso você teria uma resposta, né? Já que a gente viu aqui que a depressão seria causada por essa diminuição desses neurotransmissores. O que acontece, né? Conforme nós fomos vendo que os pacientes não melhorariam com esses fármacos, a gente foi pensando outras formas de realmente fazer esse tratamento, né? A gente, quando eu falo, os pesquisadores. E aí a gente teve um novo paradigma aqui, que fala que nós temos a sinalização glutamatérgica aumentando o número e a função destas sinapses. E o melhor ainda, tendo uma ação muito rápida. Basicamente, essa hipótese diz que quando você tem o glutamato aqui, ele aumenta o número de funções da sinapse, aumenta a liberação de BDNF e, consequente, aumenta a sinalização. Isso é uma hipótese muito interessante aí para a gente falar em relação ao tratamento da depressão. Então, em primeiro lugar, nós temos que relembrar que o glutamato ele é o principal neurotransmissor excitatório do cérebro. Então, os neurônios de glutamato eles são mais expressos do que os neurônios de monoamina. Isso já se torna esses neurônios um alvo muito melhor. Além disso, nós sabemos que os receptores NMDA e AMPA são os principais alvos desse glutamato. E a gente também sabe que o glutamato ele tem um papel central na adaptação comportamental do estresse. Ele afeta mecanismos de plasticidade neuronal. E a gente sabe que o estresse, a depressão estão associados principalmente a isso aqui, a atrofia neuronal. Você tem uma diminuição das conexões sinápticas. E se o glutamato ele aumenta essas conexões, será que eu não poderia agir sobre ele para ajudar esses pacientes com depressão? Foi isso então que a gente vem estudando nos últimos tempos. Então, no modelo normal, nós teríamos o quê? Em condições normais, nós temos uma sinapse excitatória acontecendo muito bem. Então, você tem o glutamato aqui que vai liberar, né, vai ativar os receptores AMPA, então esse glutamato liberado vai ativar esses receptores AMPA e isso vai levar então à liberação de BDNF e também à ativação aí de vias intracelulares. Quando você tem um paciente com depressão aqui, por exemplo, que ele está disfuncional, você vai ter o que? Uma atrofia neuronal acontecendo. Você tem perda dessas conexões sinápticas, causadas aí pelo estresse que está acontecendo. E aí que surgem então os sintomas de depressão. O que então é a revolução que nós falamos aqui? Basicamente, nós temos um novo fármaco aqui que foi descoberto, foi colocado no mercado, que é a acetamina, que é um antagonista de receptores NMDA de glutamato. Então, o que ela faz? Ela aumenta de forma transitória a liberação de glutamato, faz aumentar o estímulo AMPA e aumenta também a sinalização neurofílica, né, restaurando toda a função sináptica. Basicamente, no momento que você tem a ligação ao receptor NMDA, né, aqui está o receptor NMDA, que é a acetamina, você vai fazer o quê? Você vai reduzir a inibição do GABA. O GABA, estando reduzido,
ele vai fazer o quê? Desinibição do neurônio glutamatérgico. Quando ele faz redução desse neurônio, você aumenta a liberação de glutamato. Se eu tenho mais glutamato na fenda sináptica, ele vai ativar mais os receptores AMPA. E se eu tenho mais receptores AMPAs, eu vou ter aqui aumento de BDNF, eu vou ter basicamente essas restaurações dessas conexões sinápticas glutamatérgicas. Então é isso que a gente vê aí como sendo um mecanismo de ação destes fármacos. Por isso que a gente tem aí várias teorias nos dias de hoje, né? Hoje nós temos a teoria monoaminérgica e a teoria glutamatérgica, ambas sendo alvos de antidepressivos.